A gente sabe que uma das coisas que os fãs mais querem acompanhar em Jujutsu Kaisen é sobre o passado do Sukuna. Esse ponto é extremamente importante para a gente entender o que levou o Rei das Maldições até o nível que ele está atualmente. Gege Akutami até mesmo já revelou algumas coisas sobre o passado do personagem, que podem nos ajudar a fazer uma linha da origem dele. Uma coisa interessante é que no guia oficial de Jujutsu Kaisen, Gege diz que o nome do Sukuna foi dado porque ele se parecia muito com o Sukuna das lendas, um ser com 4 braços e 2 rostos. Essa é uma fala dúbia do autor que pode ser interpretado de 2 formas possíveis. A primeira é que no meio dos seus desenhos, ali com Gege, ele percebeu que sua criação era parecida com o Sukuna das lendas, e por isso decidiu dar tal nome para ele. Mas também temos outro ponto de vista. Como sabemos, a lenda do Sukuna surgiu nos anos de mais ou menos ali de 313 a 399 depois de Cristo no Japão, quando era governado por Nintoku. A questão é que o auge do Sukuna, da luta dele com um monte de feiticeiros que foi narrado no começo do mangá, acontece na Era Heian, que se situa quase 400 anos depois do governo de Nintoku. Ou seja, essa fala do Gege Akutami dá uma duplicidade para mostrar que o nome do Sukuna não é Ryomen Sukuna mesmo, mas sim um apelido que ele recebeu por ser tão parecido com a descrição da criatura das lendas, visto que o mundo de Jujutsu Kaisen tem várias características do nosso mundo. E até mesmo isso é dito no capítulo 3, sendo enfatizado pelas traduções da Plus e da Panini, com Gojo dizendo que o nome dado ao Sukuna foi como um título. Então, dá para entender que nem mesmo nós sabemos o nome verdadeiro do Rei das Maldições. O que levanta ainda mais a ideia que já se passaram quase 240 capítulos e a gente mal sabe 5% sobre o Sukuna. Mas, visto os 5% que a gente sabe, o que será que a gente consegue traçar? Será que conseguimos, pelo menos, entender se ele poderia ser um herdeiro do Império no Japão, na Era Heian? E aí, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. E antes da gente fazer um dos vídeos mais nerds deste canal, eu queria dizer para vocês, jujutseiros, que vocês podem comprar agora seus mangás no meu link da Amazon. Você não paga mais nada por isso e ainda ajuda o canal a ir mais longe. O link tá na descrição. Se você for comprar um mangazinho ou qualquer coisa na Amazon, visite aí os nossos links para vocês poderem ajudar o canal. Bora então destrinchar um pouco mais sobre o Sukuna e sua conexão com a realeza japonesa. Vamos lá, por mais maluco que seja, a ideia desse vídeo surgiu quando o capítulo 237 saiu. Nele, vemos o Sukuna conversando com o Kashimo logo depois de tentar lhe matar com apenas um choque elétrico, mas acaba falhando. Nisso, Kashimo faz a pergunta que vale R$1 milhão. Sukuna havia se transformado no mais forte ou havia nascido como mais forte? E a resposta do Sukuna é algo interessante. Ele se esquiva da pergunta do Kashimo dizendo, tipo, quem sabe? Como se estivesse dizendo, eu não vou responder essa questão pra você. Mas o Sukuna não deixa o personagem e nem nós no vácuo. Ele solta o que eu sei é que eu fui uma criança indesejada. O que mostra que o Rei das Maldições teve uma infância no mínimo complicada. Mas essa fala do Sukuna me leva a entender 3 possíveis coisas. Ele foi uma criança de um casamento antigo, foi um filho bastardo ou foi ali o fruto de uma gravidez que não deveria ocorrer. Vamos analisar as opções de trás para frente, que vai fazendo um pouco mais de sentido para vocês quando for comentar esse ponto. Sukuna pode ser filho de uma gravidez que não deveria ocorrer. Alguém que acabou engravidando uma pessoa importante ou alguém importante que engravidou uma pessoa que não podia ter tido um filho seu. Isso pode colocá-lo também como alguém que foi odiado durante toda a gravidez e cresceu com uma rejeição absurda por causa disso. A segunda opção é que o Sukuna pode ter sido um filho bastardo, o que diferencia da primeira opção no sentido de que o Rei das Maldições poderia ter sido um filho de uma concubina. Sukuna, sendo filho de uma concubina, seria o ponto dele crescer sendo odiado.
tanto pela esposa do seu pai ou até mesmo pelos seus meio-irmãos, os filhos legítimos ali do seu pai. O que pode fechar um pouco com a ideia da explicação do rei das maldições, do porquê que ele era odiado. Mas eu curto mais a ideia de que o Sukuna possa ser filho de um casamento que não era para ter acontecido e acabou sendo alguém indesejado por causa disso. Isso faria com que o Sukuna crescesse em uma família totalmente disfuncional, seja porque sua mãe morreu ou foi embora da casa. Encaixaria perfeitamente no ponto de que ele cresceu como uma criança rejeitada. Mas calma, que tem muito ponto para a gente acrescentar para essa teoria ficar bem interessante. Quem em Jujutsu Kaisen foi filho de uma primeira esposa em um casamento, mas que passou as piores mazelas dentro do clã? Noritoshi Kamo. Sua mãe sai do clã Kamo depois de ser humilhada e até mesmo dá o nome do seu filho de Noritoshi Kamo porque esse nome era um tabu na família e assim decide ir embora da família. Em seu flashback no jogo do abate, Kamo tenta trazer sua mãe de volta para o clã, mas ela já tem uma nova família e ele possui o irmão mais novo e assim não consegue conversar com ela. Para mim, esse paralelo do Sukuna com Kamo seria perfeito para justificar um ponto. O rei das maldições é extremamente polido e educado, assim como Noritoshi Kamo era antes de ser mudado pelo Itadori, quando os dois personagens acabam caindo no confronto bem no começo ali do mangá de Jujutsu Kaisen, na saga ali entre a guerra das escolas, né, da competição entre as escolas de Tóquio e Kyoto. E isso fica ainda mais interessante quando percebemos que o Sukuna parece que nunca falou um palavrão na história, sendo um dos personagens com a menor quantidade de palavras torpes no mangá. O que mostra que o Sukuna recebeu uma educação decente ao ponto de amar meditar e matar tempo pensando, de acordo com o guia oficial. Mostrando que o paralelo dele com Noritoshi Kamo pode ser bem real. Alguém que deveria ser o herdeiro da família, mas que sempre foi rejeitado pelo clã. Isso fica ainda mais interessante quando nos lembramos que Noritoshi Kamo foi um dos nomes que Kenjaku teve durante a história. É algo até mesmo irônico pensar que o Sukuna teria um paralelo com Noritoshi Kamo, a pessoa na qual ele é aliado agora. Mas para onde eu quero apontar com esse paralelo? É claro que é para direcionar que o Sukuna pode ser filho de um dos imperadores do Japão na Era Heian. Isso justificaria dois pontos perfeitos no paralelo do Sukuna com o Kamo. O primeiro é que os dois são filhos herdeiros de suas famílias, porém que foram depostos por causa de casamentos anulados e mudanças de liderança nas famílias. E o segundo ponto é que, assim como o Kamo foi educado com uma educação extremamente rígida, seguindo à risca o que Kikaku Kanji dizia, Sukuna também pode ter sido, visto sua forma polida de se dirigir aos seus adversários. Isso pode ser reflexo de uma criação onde ele pode ter sido criado como um príncipe herdeiro, que era alguém que foi separado para liderar o país. Um herdeiro sempre tinha sua educação extremamente diferente dos demais irmãos. Isso porque ele era separado desde o nascimento para ser o imperador. E isso é nítido na forma polida como o Sukuna se dirige aos seus adversários ou a qualquer pessoa em Jujutsu. No Japão, na Era Heian, o título de imperador não era passado de geração em geração, mas sim para aqueles que eram mais aptos para o posto. Mas os herdeiros eram trabalhados para suceder aos seus pais mesmo assim. Como disse, são raras as exceções que o Sukuna xingou, e até mesmo quando ele foi soberbo contra alguém, como no caso do capítulo 230, ele não falou que Satoru Gojo era fraco, ou que ele era um lixo. Ele apenas disse que Satoru era alguém que era o melhor em uma era na qual ele não existia. E tudo isso que eu falei fica ainda mais interessante quando vamos estudar a história dos imperadores do Japão da Era Heian. A Era Heian é marcada pela mudança da capital do Japão de Nara para a atual Kyoto, em 794 d.C. Mas alguns estudiosos acreditam que a Era Heian tenha começado antes disso. Isso porque algumas culturas que colidiram neste período do país tenha começado bem antes, em 715, com a Imperatriz Gensho. Mas olha só que coisa interessante. Nesse período de 715 a 770, temos 4 imperatrizes, um feito inédito na história do Japão. Mas entre elas, a que se destaca é a Imperatriz Shotoku.
A Imperatriz Shotoku foi uma das mais importantes figuras da história japonesa. Ela foi a primeira mulher a governar o Japão como imperatriz reinante. O seu reinado foi marcado por um grande desenvolvimento cultural e político. Mas existe um ponto interessante nessa era do Japão sobre os imperadores. Eles eram apenas marionetes nas mãos dos clãs aristocratas. Os mesmos clãs Fujiwara, Sugawara e Abe que caçaram o Sukuna eram os clãs que manipulavam e controlavam as ações dos imperadores. Vamos analisar os poderes do clã Fujiwara. O grupo foi uma das famílias mais poderosas do Japão durante o período Heian. O clã Fujiwara alcançou o poder por meio de casamentos estratégicos com a família imperial. As mulheres do clã Fujiwara se casavam com imperadores e príncipes, e elas usavam sua influência para controlar o governo. O clã Fujiwara exerceu um controle quase absoluto sobre o governo do Japão durante a maior parte do período Heian. O líder do clã Fujiwara, o Senkan, era sempre o regente do imperador. O Senkan tinha o poder de nomear ministros, controlar o exército e supervisionar a administração do governo. O clã Fujiwara também foi uma força importante na cultura japonesa. A família era patrono das artes e da literatura, e eles ajudaram a promover o desenvolvimento do budismo e do shintoísmo. A influência do clã Fujiwara começou a declinar no século XII. A Guerra Genpei, de 1180 a 1185, resultou na derrota do clã Taira, que era apoiado pelo clã Fujiwara. O clã Minamoto, que derrotou o clã Taira, assumiu o poder do Japão depois disso. Agora vamos falar um pouco do clã Sugawara. O clã que Satoru Gojo descende foi uma família aristocrática japonesa que serviu à corte imperial como estudiosos e funcionários do governo durante o período Heian. O clã Sugawara foi fundado em 781 por Sugawara no Furuhito, que foi um dos principais conselheiros do imperador Kanmu. O clã Sugawara alcançou seu apogeu no século X, quando Sugawara no Michizane foi nomeado regente do imperador Enryu. Michizane foi um importante patrono das artes e da literatura, e ele é considerado um dos maiores poetas da língua japonesa. No entanto, Michizane foi exilado para Kyushu em 903 por acusações de traição. Ele morreu no exílio em 903 e sua morte foi seguida por uma série de desastres naturais que foram interpretados como a punição divina. É daqui que nasce a ideia de que Sugawara no Michizane tenha se tornado um espírito vingativo. Isso porque o clã Fujiwara, que era o clã mais poderoso do Japão na época, ficou descontente com o poder de Michizane. O clã Fujiwara acusou Michizane de traição e ele foi exilado assim para Kyushu em 903. O clã Sugawara continuou a ser uma força importante na corte imperial durante o período Heian, mas nunca recuperou o poder e a influência que tinha sobre Michizane. E agora, por último, vamos falar do último clã que chegou na festa. Chegou ali no capítulo 238. Vamos falar do clã Abe. Ele foi uma família aristocrática japonesa que serviu à corte imperial como soldados, administradores e estudiosos durante o período Heian. O clã Abe era originário da terra de Tohoku, no norte do Japão. O clã Abe alcançou o seu apogeu no século X, quando Abe no Yoritoki foi nomeado Shogun, governador militar da província de Mutsu. Yoritoki era um líder militar habilidoso e ele ajudou a manter a paz na região de Tohoku. Mas também temos outras figuras históricas relacionadas a esse clã, inclusive que pode ser o anjo que está dentro da Hana, chamado de Abe no Seimei. Marquem esse nome aqui que a gente volta nesse assunto daqui a pouco. Como já expliquei para vocês aqui no canal, existem várias referências do clã Abe com o judaísmo, e porque a técnica da anjo se chama escada de Jacó. Se você ainda não viu esse vídeo, assistam pra ontem. Seimei nasceu na província de Omi, no Japão, e ele era filho de Abe no Yasuna, um Omioji, e Kuzunoha, uma mulher que era meio humana e meio kitsune, uma lenda ali na qual formava as mulheres como raposas também. Seimei demonstrou um talento precoce para Ominyodo e ele começou a estudar com seu pai aos 5 anos de idade. Forma realmente de astrologia, adivinhação ou coisa do tipo que os Omioji faziam ali nessa perspectiva. Seimei tornou-se um Omioji altamente proficiente. Ele foi nomeado conselheiro do imperador Ichijo.
Ele serviu à corte imperial por muitos anos e ele foi responsável por uma série de feitos notáveis, incluindo a expulsão de um yokai, maldição no mundo de Jujutsu, que estava assolando a capital imperial, a previsão de uma série de desastres naturais e a orientação do imperador em assuntos políticos e militares. No entanto, o clã Abe foi derrotado na Primeira Guerra dos 9 Anos, 1051 a 1063, pelo clã Minamoto. A derrota do clã Abe marcou o fim do seu poder e influência total na corte imperial. Ou seja, viram que todos os 3 clãs que lutaram contra o Sukuna tinham influência direta nas ações que os imperadores tomavam. Por que será que esses 3 grandes clãs da época batalhariam nessa luta contra o Sukuna? Porque provavelmente Yomen era alguém da linhagem real. Um dos pontos bem práticos pelo Sukuna é que, além de ser o maior feiticeiro de todos os tempos, ele parece muito bem conhecer os dogmas dos monges. Inclusive, parece ter alcançado o status de objeto amaldiçoado usando uma ação do budismo para alcançar a iluminação, chamado de Soku Shinbutsu. Esse ponto é alcançado através da meditação, transformando seu corpo em múmia conforme o monge vai morrendo para preservar seu corpo ainda estando vivo. É um processo ali de uma alimentação juntamente ali com essa meditação que vai transformando o corpo da pessoa em uma múmia enquanto ela ainda está viva. O corpo do Sukuna, que Kenjaku vê no capítulo 220 e o que é apresentado para nós desde o capítulo 1, é idêntico aos monges praticantes dessa mumificação. Isso mostra para nós que os conhecimentos do Sukuna sobre os monges era algo muito avançado. Alguém que nasceu no campo com uma vida simples naquela época não teria esse tipo de conhecimento. Só reparem a forma como Ryu, Uro e até mesmo Kashimo, que viveu 400 anos antes dos dias atuais, se comportavam. Era uma forma totalmente diferente de alguém que havia sido conduzido por um período por uma família real ou até mesmo por monges. Então temos um Sukuna extremamente polido e educado, com informações sobre os monges e era um filho rejeitado. Como isso se encaixa com o personagem? Bom, tem um ponto na história que fecha esse jogo perfeitamente. Lembram da Imperatriz Shotoku? Ela é a chave para a gente entender a origem do Sukuna. A Imperatriz Shotoku, ela é uma pessoa que marcou a história do Japão. Em primeiro lugar, por se tornar a primeira imperatriz que conseguiu reinar propriamente como uma mulher. Segundo, por ter subido ao trono 2 vezes no Japão. Seu primeiro nome como imperatriz foi Koken, que marcou seu reinado com uma revolta para lhe derrubarem, liderada por Tachibana no Naramaru em 757 d.C. Tachibana liderou essa volta porque estava cansado de tanto poder nas mãos do clã Fujiwara. Ele foi derrotado e espancado até a morte, mas a revolta de Tachibana apenas mostraria o lado cruel do clã Fujiwara. Em 758, Shotoku abdica do trono para que o imperador Junin, seu primo, assumisse, mas ele supostamente tinha pouco poder e era uma figura decorativa. E em 6 anos de governo foi deposto. E olha só, Koken voltou ao status de imperatriz, mas com o seu nome mais famoso, Shotoku. Mas é aí que as coisas se tornam ainda mais interessantes. Se liga nessa fofoca. Enquanto esteve fora do cargo de imperatriz, Shotoku pegou uma doença, talvez a varíola, que veio ali matar depois em 770. A questão é que em 761, Shotoku foi curada por um monge chamado Dokyo. Assim que a cura aconteceu, ela se tornou extremamente grata a esse monge e começou a lhe subir em vários rankings na corte real, chegando ao posto de Ho-Oh, um líder do Dharma no Japão. Esse era o título religioso usado em algumas tradições budistas para se referir a um líder espiritual que é considerado um exemplo de iluminação e sabedoria. O título é derivado das palavras sânscritas Dharma, que significa lei ou verdade. Mas é claro que essa relação da rainha e do Dokyo não foi algo à toa. Os dois estavam apaixonados e foram amantes até a morte da imperatriz. O clã Fujiwara foi contra o amor deles e tentou depor o monge ao lado do imperador Junin em 763. Mas o poder de Shotoku era muito maior do que Junin e também do clã Fujiwara na corte. Assim que Junin foi deposto, Dokyo começou a galgar postos ainda maiores até se tornar o Ho-Oh na corte. Mas é claro que a ganância por poder
nunca para, não é mesmo? Em 778, Dokyo convenceu um oráculo do santuário de Usa, na província de Buzen, a prever que haveria paz no Japão se Dokyo fosse nomeado imperador. É claro que isso irritou a classe dominante, incluindo o poderoso clã Fujiwara, que enviou o Aki no Kyomaru até Usa para trazer a Kyoto um segundo oráculo que afirmou, meio que profetizou ali. Desde o estabelecimento de nosso estado, a distinção entre senhor e povo foi fixada. Nunca houve uma ocasião em que um plebeu foi feito senhor. A sucessão ao trono do Sol Celestial será entregue a uma das linhagens imperiais. As pessoas más devem ser imediatamente varridas. Ou seja, tudo jogatina de poder como sempre. Em resposta ao segundo oráculo, então, Dokyo acabou sendo preso por Aki no Kyomaru e foi colocado em prisão domiciliar perto de Osaka. Quando a imperatriz morreu em 770, quando a Shotoku morreu em 770, Dokyo foi despojado de seus títulos e banido de Nara, enviado à província de Osuma, na ilha de Kyushu, vindo a falecer 2 anos depois, ou 10 anos, não se sabe ao certo ali mais ou menos quando ele morreu. O clã Fujiwara reconquistou sua autoridade sobre as instituições monásticas e de forma geral sobre o cenário político. Mas olha só que coisa interessante. De acordo com o Nihon Shoki, houve uma criança que foi o fruto dessa relação entre Dokyo e Shotoku, o príncipe Umayado. Porém, o mesmo Nihon Shoki também afirma que o príncipe Umayado morreu ainda jovem. A questão nesse ponto de vista é que muitas coisas dessa parte podem ser alegados como algo baseado em propaganda política. Ou seja, a morte registrada ali de Umayado pode ser apenas uma forma de apagar que um herdeiro ficou na relação entre Dokyo e Shotoku. Provavelmente tudo já deve estar começando a se conectar na sua cabeça, não é mesmo? O nome verdadeiro do Sukuna seria Umayado, que significa o filho do céu. A criança que era a herdeira do Império Japonês e também cresceu junto dos monges, já que Dokyo morreu no templo em Shigaraki. Assim, Sukuna teria sido criado pela realeza e também pelos monges, recebendo as características que ele carrega na história até hoje. E deve ter sido com esses monges que Ryomen aprendeu a manipular seu corpo também, criando assim os 4 braços e a boca em sua barriga. E agora, cruzando essas informações sobre ser uma criança rejeitada, que foi fruto de uma união que o clã Fujiwara reprovava, Sukuna carrega outra característica também. E essa característica justificaria porque ele recebe da Anjo o título de Caído, ou Anjo Caído. Porque o Sukuna é filho de Shotoku, que descende do clã Abi também. Seu nome de solteira era Abi no Hitomi no Mikoto. Abi era o nome da família de sua mãe. A imperatriz Shotoku era um membro do clã imperial, mas ela também era membro do clã Abi. Ou seja, se o Sukuna fazia parte do clã Abi, um clã que tinha a técnica do anjo, era claro que se ele virasse para o lado do mal, seria conhecido como o Anjo Caído, o que combinaria perfeitamente com o significado do seu nome, Umayado, o filho do céu. Assim a gente fecha todos os pontos em volta do Sukuna na teoria. Ele é extremamente polido e educado por ser da realeza por causa da sua mãe. Ele tem um puta conhecimento sobre o mundo dos monges ou até mesmo do mundo Jujutsu por causa do seu pai. Foi uma criança odiada porque seu pai e sua mãe tinham um relacionamento que não era aprovado pelo clã Fujiwara e foi ainda mais rejeitado depois que seu pai tentou se tornar imperador. Sendo da realeza, justificaria porque os principais clãs aristocratas que estavam em volta do imperador estavam lhe perseguindo. Recebeu o título de Anjo Caído por pertencer ao clã Abi e acabou indo para o caminho de mestres das maldições, como conhecemos os feiticeiros hoje que não usam o Jujutsu para proteger os mais fracos. Ao longo da sua vida, Sukuna deve ter entendido que só seria temido e respeitado se pudesse fazer qualquer coisa que quisesse, como uma força da natureza. Assim, foi se tornando cada vez mais forte. Aqueles que quisessem lhe parar, que pelejassem. E assim, prosseguiu para se tornar a maior lenda de Jujutsu Kaisen, recebendo o título de Ryomen Sukuna, por se parecer com o Sukuna das lendas. O rei
provavelmente deve ter transcendido o tempo para continuar sua evolução. Aqueles que querem lhe parar, se não forem cortados ao meio, que tentem.